E cadê o jabá? Tá aqui em cima, jabá por conta do Luquiba. Não, sim, mas cadê o jabá? Fala, seus corneta, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que não tem a menor vergonha de cornetar atleta, que fez arminha com a mão e apertou o 17. Pros outros, o maior amor. Então, chega mais Clê, comemora as medalhas Luquiba e traz a fezinha Eric. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, num final de semana diferente de gravação. Boa tarde, Luquiba. Tudo bem? Fala, Clê, nosso outro convidado que ainda não foi apresentado e quem mais nos escuta. Tamo bem. Uma tarde estranha, porque fez semana de frio e agora tá esquentando. E aí você não sabe se você põe calça, se você põe bermuda. Mas tá tudo tranquilo, tudo na paz, né? E antes de passar a bola aí para outra pessoa, fazer nosso querido jabá, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. Tailgate Zone no Facebook e no Instagram. No Twitter é um pouquinho diferente, tem o _BR, Tailgate Zone _BR. Também não deixe de nos procurar no YouTube, né? Se inscrever no nosso canal do YouTube, Tailgate Zone lá, fazemos lives. Temos as segundas e as quartas o Esportes, onde a gente fala sobre os 4 principais esportes americanos. E temos também nossos podcasts, né? Temos o nosso Zonecast às terças, temos o Dynasty Shark, temos o Agência Fantasy, temos o nosso Dynasty, que é... Dynasty não, como é que chamou? Agência Dynasty. Não, o de apostas. Tailgate Spread. E temos também o nosso Tailgate Spread, que a gente fala sobre apostas. Se for na edição, mas tudo bem. Quer que eu repita? Não, e eu vou deixar isso, eu não vou nem cortar. Eu vou deixar completo assim, beleza? Fechou, eu não vou nem editar isso, vai ficar muito bom. Tá tranquilo. Junto com a gente, nessa tarde maravilhosa... Peraí que eu tenho que pensar tem que pensar num elogio, gente. Só pra continuar a saga dos elogios. Tem elogios de A a Z. Boa. E junto com a gente, o auspicioso Eric Menal. Boa tarde, Eric. Tudo bem? Auspicioso, mas com uma dificuldade tremenda de ficar apertando no mute aqui durante essa gravação. Bom demais estar aqui com vocês, galera. Felipe, Luquiba. Feliz de mais um convite, vocês não me demitiram ainda do Tailgate Zone, então isso é importante. E eu acho que o objetivo desse episódio, desse podcast, é a gente ferrar com a edição do Felipe. Eu acho que é basicamente isso. O Luquiba já começou com nota 10, tipo, partindo de uma semana olímpica de skate, surf é nota 10. E o nosso objetivo é cometer erros o tempo todo aqui só para o Felipe ter uns 2 dias de edição. Depende essa nota aí, Eric. Porque se for um jurado japonês, provavelmente o Luquiba não tira 10. Verdade. Mas eu queria ver o elogio com Z. Você quer o elogio com Z, Luquiba? Pensar no elogio com Z. Zeloso. Pode ser zeloso também. O que vocês acham? Boa. Então, tá vendo? Aprovado, chefinha. Tá boa. Então beleza. Vamos rodar essa vinheta. Paulinha, vamos começar o episódio dessa semana. Aqui não tem nada de série, não tem nada de nada. É só um assunto que pipocou nessa semana e vai gerar discussão. Isso eu tenho certeza. Então, Paulinha, manda ver aí enquanto eu como o meu dadinho. Aquele dadinho de amendoim maravilhoso. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Luquiba e Eric. Nessa semana nós vamos falar sobre apostas. E sim, você está ouvindo isso numa terça-feira. Você não está ouvindo isso numa sexta-feira. Não se assuste. Vamos falar e vamos tentar não derrubar o nosso podcast de apostas aqui. Vamos tentar. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que é viável manter as duas coisas. Mas só para ficar claro, o que vamos discutir hoje? Existe a possibilidade do crescimento do mercado de apostas quebrar, destruir, acabar com as nossas ligas? Isso é quão prejudicial para elas? É um assunto importante.
A gente já conversou isso em bastidores, mas agora vamos trazer para podcast. Por que o assunto dessa semana foi esse? Evander Kane, o jogador do San Jose Sharks, da NHL, foi acusado de apostar em jogos do Sharks e entregar esses jogos. A denúncia foi feita pela sua esposa, que disse que hoje em dia não tem nem dinheiro para pagar o NAN do filho dela. Deve ser NAN, eu não sei se é NAN nos Estados Unidos, mas é nesse sentido, que é a bebidinha para dar um pouco mais de força para o bebê. Então é uma situação complicada, envolve também aí, a gente pode até falar um pouco mais pra frente sobre o vício em apostas, sobre os vícios, mas enfim, o ponto principal é o quão prejudicial isso pode ser nas nossas ligas americanas. Luquiba, falei demais, quer apresentar o caso do Evander Kane? Bora. Antes, só para as pessoas não estranharem, é a esposa que está em processo de divórcio, tá? Então, ela soltou, né, um story no Instagram, onde ela disse basicamente assim: ei, NHL, ei, comissionário da NHL, por que vocês não ficam de olho em jogadores que estão apostando no meu esporte? E aí ela falou: como que vocês deixam um cara que é um apostador, né, doente, um apostador compulsivo, apostar em jogos do Sharks, inclusive entregar jogos do Sharks, né? E aí começou a minuciar o que aconteceu, o que está acontecendo e o histórico, né, do Evander Kane. Primeiro que o Evander Kane, ele já admitiu isso, né, ele tem problemas com apostas em geral. Não necessariamente apostar em jogos, mas ele tem problemas com jogos, né, cassino, né, não é só as apostas. E já teve passado com isso, já teve dívidas vindo a público, né? A gente depois vai falar um pouquinho melhor sobre essas coisas, mas o passado dele complica. E aí a esposa, que está em processo de divórcio, soltou essa bomba que ele estaria apostando em jogos e entregando jogos, né, da NHL. Então o caso é esse, né? A palavra de uma como a palavra de outra, porque ele já se pronunciou negando, né, categoricamente, dizendo que ele não aposta, nunca apostou em jogos de hóquei e muito menos entregar, né, jogos de hóquei. E que ele, né, diz que isso é só uma tentativa dela de prejudicar ele no processo de divórcio. E a NHL agora está apurando, né, para entender o que está acontecendo. Na NHL a gente tem mais um caso também de apostas também, não tem, Luquiba? Se eu não me engano é o Jagr? Então, na realidade tem outros casos, que eu pensei que a gente ia falar disso mais pra frente, mas não é só o Jagr, a gente também teve o caso do Thomas Vanek, né, apostando também. Então, o do Jagr foi em 2003, né, o Vanek é um pouquinho mais recente. E ambos os casos não em jogos da NHL, né, são casos só de apostas, né. O Jagr teve dívidas um pouquinho mais do que os $500 mil, em sites de aposta, né, mas não especificou qual o esporte que era. E o Vanek já um pouquinho maior, né, o valor de apostas, mas o dele é basicamente em futebol americano e basquete. Até então, casos de jogadores de hóquei apostando em hóquei ainda não existe, até porque a liga proíbe jogos de hóquei. Então, legalmente ainda não tivemos nada. Tem até uma plaquinha nos vestiários. Proibido apostar em jogos de hóquei. É interessante isso. Enfim, o caso está em investigação ainda. E então a gente tem que sempre colocar um pé atrás quando o negócio ainda está em investigação. Certo, Eric? Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode ter um outro pé atrás junto com isso. Porque saindo um pouquinho dos esportes americanos, a gente tem outros casos também no mundo dos esportes relacionados a apostas, a manipulação de resultados, se a gente pode dizer assim, como, por exemplo, um caso do torneio de Sopot de 2007 lá na Polônia, que o tenista ucraniano Nikolai Davydenko, que era o quarto no ranking da ATP, ia enfrentar o Martin Vassallo Arguello, argentino, que estava, eu não sei falar isso aqui no número certo, mas estava na posição 107 do ranking da ATP. O ucraniano começou ganhando aquele jogo por um 7-0, num set de 6-2, e depois tomou a virada. E durante ele tomar, um pouco antes dele começar a tomar essa virada, as cotas
para a vitória do Arguello subiram absurdamente. Então a gente já teve um caso aí muito lá atrás, só que o tenista não foi punido porque não acharam provas contra ele efetivamente, né? Mas a gente tem outros casos também, e essa investigação às vezes parece que é mais para tentar salvar o esporte do que punir o cara que está saindo fora das linhas. Assim, galera, vamos lá. Então, sim para tudo que vocês falaram. Vou voltar à pergunta inicial do Felipe lá, a pergunta para trazer a discussão se vai acabar com o nosso esporte, se o aumento, né, do volume de apostas vai ser prejudicial. Prejudicial até pode acabar sendo, mas a gente não pode ser ingênuo em achar que isso não aconteceu e isso não acontece no dia a dia, né? O ponto essa história é legal. A gente também tem uma história do tênis do Feijão, né? Que foi eliminado do esporte pela questão também de influência em apostas. Ele perdeu de propósito um jogo em 2019 e foi identificado. Tem várias coisas que eu acho que a gente tem que discutir aqui, mas uma primeiro, a diferença entre esportes individuais e esportes coletivos. Acho que isso é uma diferença bem grande. A segunda, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é quando da maneira que a gente fala de vez em quando desse pessoal que é viciado em aposta, a gente coloca uma conotação negativa de bandidagem, quando algumas vezes, eu estou falando algumas vezes, muitas vezes não, muitas vezes o cara quer tirar vantagem, é bandido mesmo, mas algumas vezes o cara é viciado nisso, como viciado em qualquer outra droga, e acaba tomando atitudes que não seriam as mais sensatas se ele não tivesse esse vício, né? Então, a gente também tem que falar com um pouco de cuidado desse lado, né? Quando a gente fala do vício de apostar. Até por isso, a gente sempre toma muito cuidado no Tailgate Spread, quando a gente sempre tenta trazer a brincadeira, a coisa do entretenimento. Porque, cara, pode viciar sim. Principalmente se você começa a ganhar, se você começa a achar, eu manjo pra caramba desse esporte e eu vou começar a ganhar muito dinheiro com isso, é o primeiro passo pro abismo. E até um dado interessante, eu não tenho os dados de hoje, mas eu estava olhando durante a semana para ver como é difícil apostar. O site do Globo Esporte, durante a Olimpíada, mantinha uma comparação entre as previsões de medalha de um especialista deles, acho que é Guilherme Costa, acho que é o nome do cara, e as previsões de aposta de um site de apostas bem famoso. Os dois estão indo super bem, com um percentual de acerto em torno de 52%. Então, a gente sempre bate nessa tecla quando a gente fala de apostas, cara, se você estiver acertando metade das suas apostas, por isso que a gente fala muito do retorno, né? Entrando um pouquinho no conceito de aposta, porque não adianta você estar ganhando metade das suas apostas se você ganha com retorno de 1 e 1, 1 e 2, e você vai estar perdendo dinheiro. Então, só queria colocar esse ponto de como é importante a gente ter a noção de tirar um pouco o pé do peito quando for falar de alguns assuntos como esse, porque muitas vezes o cara realmente tem o vício e tem dificuldade de lidar com a situação. Tem outros casos, né? Um cara que traz uma lembrança de infância muito grande para mim, que é o Pete Rose. Sim, é impressionante como ele é uma das figuras esportivas mais presentes na minha memória de infância. Ele também teve problemas com gambling, né, com apostar. Não está no Hall da Fama hoje, o que é um sacrilégio, na minha opinião. E porque ele nunca apostou contra o próprio time, né? Apesar de ele cometer o erro de apostar no esporte, apostar no próprio time, ele nunca apostou contra o próprio time. Então tem vários pontos aí que é pra gente discutir, e baseado nessa coisa de apostas nos esportes. É um mundo muito louco isso aí, né? É um mundo muito louco. Essa do Pete Rose, pra mim, quando a gente fala assim, putz, ele apostou, não podia. Beleza, tá na lei. Só que ele não deixou a esportividade de lado nunca, né? E ele apostava que ele era tão bom que eu vou fazer meu time ganhar, né? Eu acho isso muito doido. E eu não puniria ele por isso, só que aí fica aquele negócio do emocional também, né? Porque se é lei, não é verdade?
A MLB é bem claro, né? Ele tem a regra deles, que é tolerância zero contra apostas. Nenhum tipo de colaborador, né? Seja jogador, treinador, juiz, diretor, empregado, qualquer tipo de vínculo com algum time de beisebol, você não pode realizar apostas em jogos de beisebol. Seja pró, seja contra, você não pode. Então, tem essa regra na MLB, e por mais que a gente entende a confiança dele como treinador, né? Porque o caso fedeu quando ele estava como treinador, né? E aí ele apostava que o time dele ia ganhar, e apostava praticamente diariamente, né, que o time ia ganhar. E por muitos anos também ele negou, né, isso, né? Ele veio admitir isso de um tempo para cá, se não me engano foi 2004 ou 2007, se não me engano, que ele assumiu de fato que ele apostou, porque até então a postura dele era negar tudo. E a MLB basicamente baniu ele sem nenhuma prova concreta, né? Só naquela diz que me disse. E aí depois de um bom tempo ele veio admitir, falou sim, eu apostava, mas era contra só no meu time, que eu apostava que a gente ia ganhar, eu tinha confiança, mas aí Inês é morta. Só para pincelar uma coisa que o Eric falou, que eu acho que é o fator fundamental desse caso, do Kane especificamente. Ele tem um problema. Esse problema já é diagnosticado, ele está em tratamento, e ele tem esse problema. Então, eu acho assim, qualquer julgamento que faz, antes tem que entender que o cara tem um problema. Eu não vou falar que fez ou não fez, porque a gente tá aqui de longe, a gente só tá lendo, né, o que está acontecendo, mas me parece que isso é um caso de a pessoa está, esposa ou futura ex-esposa, está tentando aproveitar, né, da fama, do problema dele para conseguir alguma coisa a mais no divórcio, né, porque aparentemente ela não tem nenhum tipo de prova, ela só jogou isso pra, já que ele tem a fama, então vai colar e aí consegue, né, complicar a vida dele no divórcio. Porque se a gente pegar o histórico dele, como eu disse, ele já teve um processo em Las Vegas, na semana que o Sharks estava jogando contra o Vegas Golden Knights, né, nos playoffs, e ele teve uma dívida de mais de $500 mil relacionados a jogo, né, no cassino. E até entraram com processo e aí acabaram depois fazendo um acordo com ele. Mas isso já é um problema que ele tem, né, de apostas em geral, de jogos em geral. Tanto que ele já chegou a pedir falência, né, em 2019, alegando que ele tem mais de 26 milhões de dívidas, né, e dessas dívidas, quase 2 milhões são dívidas com cassino e agenciadores de apostas. Então, assim, é um cara que tem um problema mesmo. Ele faz consulta, ele passa com um psicólogo, né? Mas, assim, é um vício. Então, tem coisas que fogem ao controle dele. Por mais que ele tente controlar, a gente tem que entender que existe uma dependência, né? E aí é um pouco mais complicado. E nesse processo de falência que ele pediu, um dos bancos, né, que cuidou da gestão financeira dele, disse que ele realmente tem problemas com jogos e isso faz com que ele tome decisões financeiras erradas, né? E por isso que ele entrou nessa dívida gigante, por mais que ele tenha um contrato bom, ele tem quase 50 milhões, né, no contrato aí já recebeu uma parte ainda para receber, mas mesmo assim o cara tem mais, né, deve mais do que ganha. E isso é por conta disso, é um cara que tem um problema e ele não tem condições de cuidar do patrimônio dele, porque o cara aposta, né, tudo relacionado a jogos, né, não só a aposta em jogos, mas o cara tem uma condição, e aí tem que entender que essa condição leva o cara a tomar algumas decisões erradas, mas eu não acredito, nesse caso, que a esposa dele, ou a ex-esposa dele, tenha razão, porque eu acho muito difícil um jogador de linha que joga no máximo 20 minutos numa partida de hóquei, isso que não dá praticamente um terço, né, do jogo, um período, esse cara entregar o jogo, né? Eu não consigo ver qual que é a lógica de um jogador de linha conseguir efetivamente entregar um jogo de hóquei. Fazer faltas, ele faz falta, a carreira inteira dele ele fez faltas, né? Então isso é uma característica dele, né? Se colocar em situações de penalty kill, né? Tudo bem, mas eu acho que para você entregar um jogo de hóquei tem que ser alguma coisa ou coletiva, você conseguir ter uma linha inteira, né, entregando, defesa, amolecendo tal, ou o goleiro, que eu acho que é o cara mais
visado para entregar, né? A gente teve um caso em 2019, lá na Bielorrússia, que foi o time, acho que do Dinamo Moldóquio, que ganhava por 5-1 e, de repente, perdeu para 6-5, né, para um adversário que, teoricamente, era inferior. E aí investigaram e descobriram que vários jogadores estavam envolvidos, não um só, né, inclusive o goleiro. Então aí você tem um esquema que eu acho que é um pouco mais passível de acreditar. Agora, um único jogador de linha, e mesmo assim não é um jogador de linha com impacto gigante, entregar um jogo inteiro eu acho que já é um pouco mais complicado. Por isso que eu acho que aí é mais tentando abusar do problema do cara do que qualquer outra coisa. Então, legal. Porque a gente sai da sua fala, Luquiba, com 2 pontos aí. Um que é, vamos tentar não trazer essa discussão que a gente está fazendo aqui só em cima de Evander Kane. Vamos deixar de lado, porque isso é um ponto muito interessante e muito, muito importante também, que é a questão do vício e como a gente tem que cuidar, tratar dessas pessoas que são viciadas, tá? Tratar isso como uma questão de saúde mesmo. E o outro ponto, que aí volta no que o Eric falou lá atrás, é pra gente começar então a separar esses esportes, o que é individual e o que é em conjunto. Você trouxe que a gente teria que primeiro ter um esquema muito grande, e aí a gente bate até na Itália, que já teve 3 grandes escândalos, né? Na década de 80, depois em 2006 com o Calciopólio, e agora teve uma de 2011 também, que até teve jogador que ficou fora da Eurocopa de 2012. Mas enfim, no beisebol mesmo, falando dessas nossas ligas, lá no começo a gente já teve um caso também de um grande esquema, o Black Sox. Então, Eric, visto trazendo separado, assim, esportes individuais e esportes coletivos, será que a gente pensar então que as apostas poderiam ser menos prejudiciais em esportes coletivos do que em esportes individuais, justamente por conta dessa manipulação ter que envolver muito mais nomes? Cara, só para ferrar com a tua edição, sim e não. Vamos lá, são 2 partes bem interessantes aqui. Quando a gente fala em... Primeira coisa que é bem importante, eu concordo 100% com o Luquiba que esse caso do Evander Kane é quase impossível do ponto de vista do papel dele dentro do esporte, do papel dele dentro do jogo, ele conseguir de alguma forma entregar um jogo. Então eu concordo com o Luquiba 100% nisso. O que é analisando o crescimento do mercado de apostas nos Estados Unidos. Então vamos lá, hoje a gente está olhando num mercado de 2,5 bi, previsão para os próximos 3, 4 anos é crescer até 8 bilhões. Então tem muito dinheiro. Quando tem muito dinheiro, você precisa trazer gente com outros tipos de apostas, a não ser somente, que não sejam somente as apostas no resultado final do jogo. Então no tailgate spread a gente acaba focando mais no resultado final, no spread ou até mesmo no over-under, porque é onde eu vejo mais entretenimento, é onde a gente se diverte mais a acompanhar um jogo. Se a gente quiser fazer uma apostinha, fica mais legal acompanhar o jogo dessa forma. Mas com o aumento de tecnologia, de mapeamento de movimentação dentro de quadra, ou mesmo de acompanhamento de estatísticas individuais, a gente começa a entrar num mercado em que o volume a gente acabou, na época do Super Bowl, a gente brinca dos prop bets. O volume de prop bets, o volume de apostas em indivíduos dentro de um jogo já é grande e será muito maior. Então aí você começa a abrir espaço para manipulações de apostas. Outro fator determinante, na minha opinião, ainda bem você conseguiu legalizar movimentações financeiras para jogadores de college fora. Eles continuam não recebendo como atletas, mas vão conseguir receber patrocínios. Tem a movimentação do dinheiro, uma forma de lavar esse dinheiro pode ser através de apostas feitas com fatores determinantes dentro do jogo. Então isso eu acho que na verdade vai acontecer. Estou dando a minha previsão aqui, eu acho que isso vai acabar acontecendo bastante. Mas tem um ponto que é bem importante a gente lembrar, que como os estados americanos estão passando leis para legalizar as apostas esportivas, porque a receita entrando com ela é muito importante,
A gente já falou isso principalmente no momento durante a pandemia e pós-pandemia, então porque acabou diminuindo o imposto de vendas, você precisa de dinheiro de outro lugar, as apostas acabam sendo um mercado bem interessante para isso. As movimentações são mais regulamentadas. Então, quando a gente fala em manipulação de resultado, o que é normalmente uma característica? Um volume de dinheiro entrando para uma certa aposta que normalmente não entraria. Então, isso acaba sendo mais fácil de identificar. Então, eu acho que teremos mais casos, mas a maioria desses casos vão conseguir ser identificados. Apesar de que nessa matéria do Evander Kane tinha um termo que eu não conhecia, eu achei maravilhoso, que é o famoso beard. Então, quando uma pessoa, o nosso laranja, né? Quando uma pessoa é colocada para fazer aposta no lugar de outra, lá no mercado de apostas a gente chama de beard. Então, isso é um negócio que também vai acabar acontecendo bastante. Então, assim, cara, vai acontecer mais. Eu não acho que vai estragar o esporte, porque já tá embutido ali dentro, mas a gente vai começar a ver uma supervisão das movimentações financeiras muito maior para poder identificar esse tipo de coisa. Cara, é muito engraçado, porque eu tinha... o que o Eric falou agora é o que eu tinha vindo preparado meio que para falar, que é no sentido de, querendo ou não, o mercado crescendo vai acontecer mais, só que isso já acontece hoje em dia, a gente não tá aniquilando nada. Quem não garante que tem 2 ou 3 drops ali de um wide receiver durante a temporada, que querendo ou não tem uma causa ali por trás de grana. Ainda mais pra quem não é um cara que é de total fama, sabe? Um wide receiver secundário, um cara que só completa elenco, enfim. A questão aqui é a gente ter as instituições fortes, quem vai regulamentar, quem vai fiscalizar isso. Culpar só o mercado de apostas, falar que ele destrói alguma coisa, eu acho isso também muito ingênuo, porque... querendo ou não, se ele fosse pequeno, ainda existiria a possibilidade. Quando eu falei dos anos 80 na Itália, foi casas clandestinas de apostas. Então, tipo, não adianta você falar não vai existir apostas em jogos, porque vai ter o clandestino e o clandestino também pode te ferrar. Não sei se eu falei bobrinha aqui ou se vocês gostaram, mas é o que eu vim preparado e o que eu tinha pensado já antes de começar esse podcast. Não, Clay, eu concordo contigo e concordo com o Eric. Eu penso assim também. Se você pegar a história dos esportes, seja americano, seja Brasil, seja qualquer outro lugar, sempre teve algum problema relacionado a apostas, né? Sempre teve algum escândalo. Aqui mesmo no Brasil, quem lembra do Edilson Pereira de Carvalho, né? A máfia do apito que a gente teve aqui também, né? Então, assim, eu acho que a solução é você regularizar tudo mesmo, porque você regularizando tudo fica mais fácil de você rastrear. E aí você consegue chegar. Como o Eric disse, você consegue ver uma movimentação suspeita e aí nisso você começa a analisar com calma para conseguir entender, né? Porque, por exemplo, lá tem a Nevada Game Control, eles têm uma regra, porque assim, você faz uma aposta legalizada, então você se identifica, né? E aí, né, tá tudo em ordem. E aí essas apostas, as regras lá proíbem que eles têm a lista, então eles sabem quem é o dono do time, quem é funcionário do time, e aí automaticamente já proíbe que aposte no esporte, né, que a pessoa tem. Então um funcionário de um time de hóquei não pode apostar em qualquer jogo de hóquei, e assim por diante. E aí, claro, você não tem como pegar os laranjas, né, os beard, porque não tem como. Aí é um caso mais elaborado. Mas você fazendo, legalizando, fica mais fácil de você tentar rastrear isso e a chance de acontecer alguma entregada dessa é um pouquinho mais complicada. Não que não vai acontecer, porque em algum momento vai acontecer, a gente sabe disso. Mas você, teoricamente, se protege um pouco mais, você fica mais preparado para isso, né? E aí eu acho que a solução não é proibir de vez, eu acho que é você legalizar, regulamentar, e cada esporte criar, amarrar bem forte, né? Você ter uma regra de jogadores ou, né, funcionários ou qualquer vínculo que tenha, e aí a punição tem que ser punição de tolerância zero, porque aí você sabe que é uma coisa que é legal, mas se você fizer, vai acontecer o que aconteceu com o Pete Rose, você está banido do esporte, né? E aí você tem que pensar um pouquinho antes, né, do que fazer. E o próprio hóquei, né, o mercado de hóquei em apostas não é tão forte
quanto outros esportes, né? Eu estava lendo um comparativo, eu acho que no primeiro semestre desse ano, lá nos Estados Unidos, acho que uma agência do Colorado, se eu não me engano, especificamente, registrou no primeiro semestre algo em torno de 73 milhões de dólares no primeiro semestre em apostas para hóquei, comparando o mesmo período para basquete, que teve 530 milhões de apostas. Então, assim, é uma proporção gigante, né? A cada, sei lá, 7, 5, 6 apostas que tem basquete, tem uma para hóquei. Né? Então, assim, não é um mercado tão... Porque a gente sabe que o hóquei dos esportes coletivos, né, é o mais difícil de um jogador só entregar. Né? A gente sabe, no basquete, você pega um cara interessante, o cara erra a mão, né? O cara que tem um volume alto de arremessos, o cara erra a mão, aí o time vai ficar em uma posição mais complicada. A gente pega um futebol americano, como o Clem mesmo disse, um drop aqui, uma interceptação ali, um fumble, alguma coisa do tipo, isso muda o resultado do jogo. Né? O beisebol mesmo, também, um pitcher conseguir entregar é um pouco mais complicado, mais fácil, ou um defensor, né, ter um drop também, ter um erro, alguma coisa. Então, assim, são jogadas que é um pouco mais suscetível de você entregar um único jogador. Agora, no hóquei, se não for o goleiro, eu fico com dúvida de como que um único jogador consegue entregar um jogo inteiro, né? Então, até por isso que eu acho que o público do hóquei não é tão forte assim em apostas quanto outros esportes, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, é você regulamentar tudo, legalizando, e aí cada liga faz uma regra que, né, meio que você entende, você aceita, porque você não pode fechar os olhos, né, e as portas para isso, para esse mercado, porque tem uma pesquisa que eu estava lendo, eu acho que foi feita em 2018, né, que 70% dos entrevistados disseram que assistiriam jogos se pudessem apostar neles, né, porque como era teoricamente proibido você apostar legal em alguns jogos, então você não assistiu o esporte, e a partir do momento que você pode apostar, você está incentivando esses públicos, né, a assistir o jogo de fato, não só apostar, olhar as chances, as probabilidades e apostar, não, você acompanhar os jogos e acompanhar o esporte, né, isso é um impacto que é gigante para as ligas, né, você ter, de repente, uma carga de novos torcedores, de novo mercado, isso abre inúmeras oportunidades. Então você não pode simplesmente fechar as portas para a aposta dizendo, isso é horrível, isso vai manchar o esporte. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente sabe qual que é o lado ruim das apostas, mas talvez vamos tentar olhar pelo lado bom. Bloquear por bloquear, o título dos Astros já deu uma manchada também na MLB, querendo ou não. Justo, verdade. E assim, só pegando o gancho do Luquiba, que eu concordo, é o efeito fantasy, né? Ver como o fantasy ajudou na expansão do futebol americano, porque todo mundo fica parado na frente da TV no domingo acompanhando, além dos jogos, além do seu time predileto, acaba acompanhando seus jogadores prediletos, que é uma forma de aposta. Eu sei que é uma aposta feita entre amigos, ou de vez em quando não tem dinheiro, mas é uma forma de você se entreter de forma diferente, né? Sim, exatamente. E também, além disso, o que a gente até falou no spread, né, Eric? Na Capital One agora você pode ir lá, não lembro se é andar superior, inferior, qualquer, mas você tem lá e você aposta, tem as maquininhas para você fazer a aposta no jogo, né? Exatamente, e você vai ver isso, acho que no estádio do Eagles também, na NFL também tem um, então você vai acabar vendo porque são fontes de receitas diferentes que não existiam antes, então que os clubes vão buscar. E um ponto que eu acho que a gente tem que analisar quando a gente fala em manipulação, né, que era o tema original da reportagem, a gente filosofar em relação ao termo risco. Porque quando a gente fala das grandes ligas, falando em aposta é risco. Isso, mesmo quem gosta de apostar, quem é viciado em apostar, quem não gosta de apostar, entende que o fator relevante para a sua decisão de apostar ou não é o risco e retorno. Isso fica bem claro. Quando a gente fala nas grandes ligas americanas, eu tenho minhas dúvidas em relação a um grande volume de manipulação, porque o risco de você perder uma renda que você não ganharia em lugar nenhum para você fazer uma aposta, a não ser que você tenha o problema do vício,
não me parece uma decisão muito inteligente, partindo do ponto de vista de risco, o risco de ser pego. Então, o salário que você ganha lá, você não vai ganhar em mais nenhuma outra profissão, mais nenhuma outra liga do mundo. Então, eu me preocupo mais, como eu falei lá no início, com college, porque aí eu entendo a necessidade, né? Apesar do pessoal agora ter a abertura de ganhar dinheiro, o volume é menor, principalmente para um atleta pequeno, e se você começar a ver essas apostas de props em jogos menores, existe um incentivo de correr o risco para ganhar o dinheiro. É sempre essa a minha lógica quando a gente fala em manipulação ou em simplesmente o prazer de apostar. Então, as grandes ligas, apesar de que a gente já teve casos em ligas de futebol e nas próprias ligas que a gente já comentou, eu acho que o volume de tentativas de manipulação o volume será baixo, porque o risco de você perder algo é muito grande. Mas é basicamente a minha opinião aqui. É bem interessante mesmo. E eu vou mais um pontinho aí também, como você falou de risco e o que o Luquiba comentou sobre regulamentação. Não é só o regular, é o fiscalizar também, né? Isso é muito importante, ainda mais no momento que a gente vive de era digital, cheia de dados para lá e para cá. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você, através de dados, conseguir pegar uma fraude. Então, é importante essa fiscalização também e utilizar da tecnologia para a detecção dessas fraudes. E, querendo ou não, risco por risco, fraude por fraude, a gente tem o mercado de ações também, que é baseado em risco toda hora e que também pode ser fraudado a toda hora. E isso tá aí, não destruiu um monte de empresa, ainda não destruiu o capitalismo, não é verdade, Eric? Será que não? Não, mas é bem por aí. Eu acho que... Sacaneou, hein? Não, é que o mercado de ações, pelo menos, deveria ter uma fundamentação econômica por trás disso, apesar de que os exemplos que a gente viu esse ano de GameStop e algumas outras iniciativas vindo do Reddit acabam quebrando um pouquinho esses paradigmas, mas no geral a gente se baseia em resultados. Eu acho que a melhor analogia é o mercado de criptomoedas. Aí é um outro mercado em que não existe um embasamento, um lastro, né? Eu gosto de usar muito essa palavra, não existe o lastro e existe o risco envolvido em manipulação de transações. Mas só um ponto legal aqui, já que você falou também da GameStop, foi legal, né? Ver aquele monte de gente falando para não mexer no mercado, né? Falando para ter regulamentação, né? Foi bem interessante isso aí, não foi? Maravilhoso. Todo mundo gostou. Ai, caramba. Sabe o que eu acho que eu vi aqui? Que eu achei que a gente ia discutir muito, que cada um ia ter um ponto, e na verdade a gente só concorda que não é isso que vai destruir alguma coisa. Vamos regulamentar, vamos fiscalizar. Aí me quebrou a perna, porque eu achei que ia ter tapa na cara, soco no estômago, e não rolou. É que uma coisa que o Eric levantou, que eu acho que é o fundamento disso tudo, é o fantasy. Todos nós somos apaixonados por fantasy e jogamos já há um bom tempo, e a gente começou a entender a associação do que é esse outro lado de estatística, esse outro lado de, teoricamente, apostas, de jogos. Então, isso meio que muda. Como é que você vai falar que você é contra apostas do esporte se você faz uma coisa que é parecida com isso? Tudo bem, a maioria dos fantasies são, né, de graça, é uma brincadeira, mas é assim que começa, né? Da mesma forma que você tem cassinos que você joga de graça, que você não aposta, que você só brinca também, mas assim, começa. Então, assim, tem pessoas que gostam de fazer isso e tem pessoas que são viciadas, como o Eric tem o vício. Pelo menos pra gente, eu entendo que isso mudou um pouco a nossa percepção da importância, do impacto, de como isso faz, né? E aí não tem como ser hipócrita e falar, eu gosto de apostar, mas eu sou contra a aposta. Fica um pouco estranho, né, esse tipo de comportamento. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, sabe? Então, eu acho que a gente tem que sempre, nas atitudes que a gente prova o que a gente acredita. E se a gente faz isso, não tem como ser contra. Aí, talvez a diferença que a gente pode ter é de o quanto restritivo a gente pode tentar fazer nas regulamentações, né? O quanto de liberdade pode ou não pode ter, né? Eu já sou o lado MLB de tolerância zero. Eu entendo que tem que legalizar, tem que regulamentar, mas
você tem que coibir os atletas ou qualquer pessoa envolvida com o esporte de fazer com o esporte, né? Não com outros esportes, mas com o próprio esporte, sim, porque qualquer coisa que você pode falar, não tem nenhum nexo. Por que um funcionário de nível baixo do time não pode apostar? Em algum momento ele pode ter algum tipo de interferência, então você não sabe, de repente ele pode boicotar alguma coisa propositalmente ou cometer algum crime por conta disso, né? Aí você abre margem, né, para essas fraudes. Então, eu acho que tem que ser na regulamentação, linha de tolerância zero, para evitar que isso aconteça. Mas eu acho que tem que legalizar, porque fica mais fácil de você conseguir rastrear, né? E aí é o que o Cle falou, tem que ter a fiscalização, com certeza, né? Qualquer pessoa envolvida no esporte tem que entender que, se está legalizado, você tem que ser fiscalizado por isso também, né? Porque, de repente, uma movimentação financeira grande acontece na vida de algum envolvido. Isso, como que aconteceu? Ganhou na loteria? Não. Alguma coisa tem por trás. Então, fica mais fácil de você entender o que aconteceu. E aí você começa a tentar associar. Ô, Luquiva, só um ponto bem, e é só um adendo a essa coisa do fantasy. Tem um episódio, tem que dar um search aí na base de dados do Freakonomics, daquele podcast Freakonomics. Mas eles falam é um episódio que fala só de fantasy, e é legal porque ele entra na questão de como o DraftKings e aquela outra empresa que agora me vem à cabeça, como eles conseguiram crescer nos Estados Unidos, chegou até a Suprema Corte o caso. Eles conseguiram convencer a Suprema Corte de que o jogo de fantasy existe um percentual um pouco maior de talento do que sorte. E é bem interessante ver a discussão em torno disso. Eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo, mas os advogados deles conseguiram convencer. E quando a gente fala em aposta, esse é uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla. Por mais que você entenda do esporte, mais que você tenha o talento de apostar em algum jogo, você acha que você está certo, esporte é imprevisível. Então você vai acabar fazendo merda metade das vezes. E acho que meu último ponto é para o pessoal entender o quanto dinheiro tem nesse mercado. A gente só está falando dos Estados Unidos. A gente nem mencionou o Brasil. Eu juro pra vocês que as últimas 2 noites eu fiz questão de não ficar mais acordado vendo a Olimpíada, porque eu não aguentava mais ver aquela porra daquela propaganda do Dale Green. Eu nem lembro o nome da plataforma de aposta, mas se eu ver o Denilson na minha frente, eu acho que eu dou um soco na cara dele, pra ver quanto dinheiro tem envolvido também nessa coisa no Brasil. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, se eu tivesse que resumir alguma coisa de tudo que a gente falou, é a história de regulamentações fortes, fiscalizações fortes, que nada mais seriam do que instituições fortes e que passem credibilidade. Porque onde a gente tem instituições fracas, a gente permite até que um lunático vire presidente e permite desacreditar em toda uma estrutura que já existe há algum tempo. Então, acho que instituições fortes seria muito importante. Até no beisebol, porque o Manfredo está bem desacreditado com esse título aí que foi para os Astros. Tá vendo? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá bom, gente? Pois é, o Pete Rose está banido do esporte e do Hall of Fame porque apostou em si. Enquanto jogadores que trapacearam, que eu acho que é bem mais grave do que ele fez, estão aí jogando livre, leve e solto, comemorando o título. É um pouco de hipocrisia mesmo. Eric, quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos fechar a nossa edição e chamar as dicas? Podemos fechar a nossa edição. Muito bom. Então, Paulinha, dicas para nós. Dicas legais, dicas sensacionais. Eu tô com mania de falar dicas, né? Mas é uma dica só, né? Ou será que o Luquiba tem mais uma? Bom, eu tenho uma que eu não sei se é a mesma que você tem. Ah, então eu posso falar e você já fala depois? Perfeito. Então tá. Eight Men Out, ou Fora da Jogada. É um filme de 1988 que conta... na verdade, ele é baseado num livro. É uma adaptação de um livro que conta a história do Chicago Black Sox, que é o escândalo que a gente comentou brevemente aqui, de jogadores que manipularam e entregaram a World Series para os Cincinnati Reds. É bem interessante o filme. E para assistir,
você vai ter que se virar, porque eu não posso falar aqui como conseguir assistir esse filme. Luquiba, o seu filme era esse ou tem mais um? Não, a dica principal seria essa, seria, né, o escândalo do Black Sox, né, que eu acho que esse é o mais emblemático, né, a gente até mencionou só, né, desse caso, a gente não ia abordar esse caso aqui como pauta, mas me lembrou de um outro filme, aqueles filmes de sessão da tarde, aquelas comédias pastelões, né, o filme, se não me engano, chama Tá Todo Mundo Louco, né, o filme é super fraco, mas tem um enredo, uma parte do enredo do filme que eu acho que é engraçado, que é os ricos, os milionários que apostam em qualquer coisa, né? Qualquer coisa é motivo de aposta. Eu acho que isso é engraçado, então vale aí a dica. O filme chama Tá Todo Mundo Louco. Ô, Eric, a gente não é rico, bilionário, mas a gente aposta em qualquer coisa também, né? Pelo menos nas sextas-feiras. A gente se esforça. A gente está esvaziando caixinha para fazer os over-unders de todas as divisões da NFL. Então, para quem não viu os últimos 3 episódios do Tailgate Spread, a gente já passou por 6 divisões com as nossas pequenas apostas no over-under. E semana que vem tem mais as 2 últimas divisões aí. É isso aí, eu vou corrigir. A gente é rico em cultura, a gente é rico em bondade. Quem mais a gente é rico, Eric? Tudo menos beleza. Is this gonna take? Enfim, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e podem dar tchau. Obrigado, Clay, Eric, quem mais nos escutou. Acho que a nossa missão foi bem sucedida, Eric, de tentar ferrar com a edição do Clay. Talvez ele tenha um pouquinho mais de trabalho aí, mas não tem muito o que falar, o assunto é em parte bom para falar, mas em parte delicado, né? Porque quando você fala de vício, quando você fala de condições mentais de uma pessoa, né, que aí foge do controle, é um pouco complicado de você tentar julgar o caso ou a história como um todo. Acho que a mensagem final que a gente deixa é: tudo é bom quando você regulamenta, né? Quando você legaliza e regulamenta, né? Tem a história também da maconha, que você, a partir do momento que você legaliza e regulamenta, você começa a ver os benefícios, né? Não só os problemas que ela traz, né? Então, eu acho que se você conseguir fazer bem feito, como o Cle falou, ter uma agência regulamentadora independente, né? Porque não fica na mão de politicagem também. Eu acho que é por aí mesmo. Obrigado pelo papo aí e vamos ver se semana que vem a gente volta com alguma série, se não surgir nenhum assunto interessante também para falar. Abraço aí. Valeu, Felipe, valeu, Luquiba, realmente o papo foi bem legal. Vocês sabem o quanto eu gosto desse tema de apostas, o quanto eu bato na tecla de que ele deve ser sempre para entretenimento, ele é uma forma diferente de você acompanhar os esportes, mas o termo que fica na minha cabeça é responsabilidade. Então, façam sempre isso com responsabilidade. E é importante, se você perceber que você começou, seja qual o vício, né, mas a gente está falando especificamente de apostas, você está conseguindo não ter controle sobre as apostas. Você quer apostar todo dia, em todo jogo, em qualquer esporte, em jogo de peteca, em jogo de ping-pong. Busque ajuda. Busque ajuda como qualquer outro vício, porque pode ser bem problemático. Ele trabalha bastante com o emocional, ele trabalha bastante com questões que você precisa de ajuda profissional se você não consegue controlar isso. Então, galera, ótima semana aí pra todo mundo, grande abraço. É isso aí. Galera, usem máscara se precisarem sair de casa, ainda estamos numa pandemia, álcool gel para higienizar as suas mãos se tiver que sair. Se não precisar, fique em casa mesmo, continua cuidando de você e de quem você ama. Para variar, bebam água e também bebam cerveja, porque também tem água. E votação impressa, auditável ou qualquer porra desse tipo, isso sim é a grande fraude e isso sim é o que atrapalha e destrói o jogo. Descredibilizar essas coisas. Então, deixa as apostas ali, regulamenta elas. Vamos tocar, não vai acabar nossas ligas. Um beijo grande pra vocês e até semana que vem.
É isso aí, seus corneta. Acabou mais um episódio do Zonecast. Acabou Olimpíadas. Brasil teve o melhor desempenho da história do país, mas não vamos nos deixar enganar. Os investimentos têm cada vez sido menores, e o sucesso que tivemos tem mais ligação com o esforço individual de cada atleta. Precisamos de projetos, precisamos de mais investimentos. Em 200 milhões de pessoas, com certeza temos mais talentos espalhados, só esperando um incentivo. O esporte é ferramenta de transformação. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar os dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Também podem nos enviar sugestões de pauta para discussão no podcast, pelo e-mail, contato@tailgatezone.com.br. Fiquem tranquilos que nós respondemos e-mails. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.